Bênção, abre comigo aí, Isaías 30, vou para a palavra. Não sou como o pastor Jordan, que tem umas piadas bem legal. Até pesquisei, vou confessar para você, pesquisei para contar uma ou outra. Mas não deu certo. Falei, acho que é melhor não. Testei uma aqui agora de manhã, não rodou muito bem. Falei que o meu amigo Josimar, ele está convidando alguém para ir no cinema com ele. Já tem 2 entradas. Uma aqui. Meu pai falou que ele já tem 2 entradas e 1 saída. Meu pai está aqui dizendo. Tá vendo como é que eu não sou bom? Rapidamente, que um parênteses, ainda não comecei a pregar, fique em paz. Isso é o alívio cômico, talvez. Não esqueça da nossa ordenação pastoral. Nossa ordenação pastoral, culto solene, lotado, muita gente mesmo. Lugar cheio. E aí depois, todo mundo chorando, aquele momento emocionante, sabe? Pô, ordenação solene, todo mundo chorando, se acabando de choro. E o pastor, no final de tudo, ele fala assim: agora eu queria deixar os novos pastores dar uma palavra, né? E aí eu fui lá, dei uma palavra todo emocionado, nem conseguia falar. O pastor Igor foi lá, deu uma palavra todo emocionado, nem conseguia falar. E aí deu na mão do pastor Jordan e ele deu uma palavra. Como é que é? O que a impressora falou para outra? Esse papel é seu ou é impressão minha? Jamais eu esqueço isso. Cada um com suas marcas. Cada um com suas marcas. Isaías 30, versículo 21 a 26. A palavra de Deus diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: esse é o caminho, andem nele. 22. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês a jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearam na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Diga glória a Deus. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiro e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. E no 26, somente a primeira parte do texto: a luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo momento do louvor aqui, porque foi poderoso, Deus. Obrigado por esses 3 dias. Deus, obrigado pela sexta-feira, pela pregação do André, a palavra viva que foi liberada aqui nesse lugar, Senhor. Temos que sair, Senhor, de Malta. Temos que seguir o destino, avançar, Deus, para o propósito. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada ontem pelo pastor Jordan. Nós precisamos estar atento à tua voz, ouvir o caminho, o destino. E eu te peço, Deus, ministra aos nossos corações nessa manhã, que nós venhamos avançar, Senhor. Avançar para um próximo ano, Senhor. Avançar para uma próxima palavra profética. Avançar para um novo tempo. Avançar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ministra em nossos corações com a tua graça nessa manhã. Me use, eu te peço. Se há algo aqui em nós, em mim, que seja um impedimento, algo que venha deturpar, contaminar a tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que somente a tua palavra seja pregada nesse lugar, e somente o teu Espírito Santo ministre em nossos corações. Em nome de Jesus, diga amém. Quero voltar com você em Isaías 30, versículo 21. Quando vocês se desviarem para a direita e para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: esse é o caminho, andem nele. Olha para o teu irmão e fala para ele o título da palavra. Fala assim, o caminho que eu devo andar. Fala para outra pessoa, fala: o caminho que eu devo andar. Meu amigo pastor Alex não está aqui esse ano passado ele estava, e eu ia falar assim: fala como o pastor Alex gosta. Pega na mão de 5 pessoas que estão perto de você. O caminho que eu devo andar. Queria te trazer um breve
plano de fundo aqui, pano de fundo, sobre o texto que nós estamos lendo. Somente para você conhecer um pouquinho o contexto, eu vou me ater a esses textos que nós lemos aqui. Na sexta-feira a gente falou sobre algumas coisas que devemos deixar, né, André? Alguns lugares que devemos deixar. Malta não é o seu destino. Malta é terra de passagem, né? E aí ontem nós falamos sobre um lugar para ter atenção, sim ou não, pastor Jordan? Sobre a voz de Deus, ouvir a voz. Não perder oportunidade, né? Não perder oportunidade, pastor Jordan. Cavalo arriado, né? Só passa uma vez. Não pode perder. E aí hoje a gente vai falar sobre algumas áreas da vida que nós precisamos avançar para o próximo ano. Avançar. Nós falamos aqui, o ano de 2026 é o ano de alegria, mas quais são as áreas que eu preciso avançar para viver esse ano? Deus é poderoso, Deus ele faz a vontade dele, mas Deus exige um posicionamento nosso. Então no final do ano passado nós fizemos esse mesmo evento falando sobre coisas novas, o ano das coisas novas. Quantos viveram coisas novas esse ano? Quantos realizaram coisas que estavam escritas lá na carta lá? Estava lá, eu sei que na de vocês tinha algumas coisas lá que foram realizadas. Estava lá, não estava? Sei, glória a Deus, eu também. Mas para viver as coisas novas, nós precisamos fazer algumas coisas, sim ou não? Então para o próximo ano agora, para a gente avançar para um ano de alegria, a gente precisa avançar em algumas áreas da nossa vida também. E o pano de fundo desse texto, o profeta Isaías, ele está profetizando aqui sobre Judá. Judá, o reino do sul, né? Israel está dividido, tem Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. E ele está profetizando aqui para eles, eles estão sofrendo a ameaça dos assírios, os assírios estão ameaçando, oprimindo a terra de Judá. E aí, Judá, o povo, Judá não é uma pessoa, Judá o povo, Judá o reino, eles decidem buscar ajuda, não em Deus, mas eles decidem buscar ajuda nos egípcios. Olha como é que a vida anda, né? Como é que a vida roda, né? Israel sai lá do Egito, deixa o Egito para trás. Deus faz um processo de 40 anos com o povo de Israel, para que seja mudada a mentalidade de escravo para filhos, príncipes, reis. Deus faz um processo. O tempo passa, eles se estabelecem na terra, agora eles são um reino. O reino cresce, avança. Tem o poderoso rei Davi, tem o poderoso rei Salomão, em que outros príncipes, outros reis, outros governantes olham para o reino de Israel e sentem inveja. Vem tudo aquilo que Deus tem feito. E aí os filhos de Salomão assumem, o reino é dividido. Você já conhece a história. E agora para onde Judá se volta para pedir ajuda? Lá para a terra onde eles eram escravos. Eles voltam lá para o Egito. Manda lá os embaixadores, os príncipes, pedir ajuda lá. E não é isso a pregação que eu vou fazer, mas Deus está colocando no meu coração. Deus nos tira de um lugar, Deus nos leva para um destino, Deus te coloca no lugar onde Ele deseja, Deus te leva para a promessa. Nós vivemos promessas, nós recebemos as promessas, começamos a viver as promessas. E aí no primeiro sinal de que tudo vai mal, a gente decide voltar para onde éramos escravos e pedir ajuda para o Senhor da escravidão. Não é essa a pregação que eu ia fazer. Então muito cuidado. E aí Judá estava fazendo exatamente isso. Deus se enfurece. Deus se enfurece. Isaías profetiza. Isaías vai lá e fala: vocês estão loucos? Vocês estão doidos? Vocês estão buscando ajuda lá no Egito? Ei, eram para você estar agora deitado, descansando, porque quem batalha é o Senhor. Mas agora vocês estão aí, ó. Vocês estão aí sofrendo, buscando ajuda lá. Vocês vão ser envergonhados. Esse é o pano de fundo desse texto. E aí, Deus misericordioso, Ele decide dar mais uma chance, porque Judá é o povo da promessa. O povo de Israel é a terra da aliança. E aí Deus dá uma nova chance. E Deus fala assim, ó: se vocês se endireitar, se vocês se arrepender, se vocês se posicionar, aí entra aqui nesse texto, a partir do versículo 21, vocês ouvirão uma voz que te dirão assim, ó: esse é o caminho. E se você andar nesse caminho, o céu vai se abrir, a chuva vai descer, vai prosperar, vai haver glória. Então, baseado nesse texto, eu queria te falar: olha para o teu irmão, me ajuda aí, fala para ele assim, ó: cuidado com quem você tem feito alianças. Porque existem alianças que nos afastam de Deus.
a gente busca aliança por conveniência e não por propósito. Cuidado. A gente faz aliança por conveniência porque o trabalho paga melhor, porque ele consegue os melhores contratos, porque ele acessa os melhores lugares, porque ele chega nas mesas onde nós não sentamos. Então a gente faz aliança. Não, mas ele vai me trazer vantagens, ela vai me trazer vantagens, e a gente faz aliança. Por proteção, a gente faz aliança. Mas se essa aliança não for uma aliança do Senhor, nós seremos envergonhados. Assim como Deus fala para ajudar. Mais uma pergunta para você. Qual a voz que te aponta o caminho? Cuidado, porque se for a voz do GPS somente, talvez está te indicando o caminho errado. Mas se for a voz de Deus, Ele não erra o caminho. Ele não erra o caminho. Quando eu cheguei aqui, eu usava o Waze, Josimar. Conhece o Waze? Eu usava o Waze. Lá no Brasil a gente, eu acho que usa muito o Waze. Eu usava lá porque mostra os sinais, a polícia, aquele negócio todo, né? Eu acho que deve dar, hoje em dia lá no Rio de Janeiro, deve mostrar até onde estão os bandidos. Aí viu? Mostra até onde não pode entrar, não suba, vai morrer. Aí eu usava o Waze quando eu cheguei aqui. Só que quando a gente chegou aqui, há 10 anos atrás, vocês têm mais ou menos, mais do que isso, 13 aí. Quando a gente chegou aqui, não tinha a tecnologia não era a mesma. 10 anos muda muita coisa. O Waze, quando eu comecei a usar o Waze aqui, eu colocava ele, quando eu pegava a Turnpike, a gente estava morando em Connecticut, depois fomos para New Jersey, quando eu pegava a Turnpike assim, não essa, a de lá, rapaz, ele não acertava uma, não era, amor? A gente ia passear, todo passeio de 10 minutos virava 40, todos os passeios, todas as saídas do Egito, 40 dias virava 40 anos, toda saída que a gente fazia, eu errava o caminho, porque ele ficava perdido, ele ficava perdido, não me falava o caminho certo, a voz era errada, me apontava o caminho errado. Parece que estava falando inglês, mas era português, você acredita? Cuidado com a voz que te aponta o caminho, porque a voz que te aponta o caminho pode estar apontando o caminho errado, não é porque ela sabe para onde vai, não é porque aparentemente ela sabe para onde vai, que ela está te apontando o caminho certo. Às vezes ela está apontando o caminho para voltar para o Egito, quando você deveria estar caminhando para a terra da aliança. Cuidado. Nesse Profetizando a Alegria, a gente já falou sobre o que deixar, sobre ter atenção, e hoje a gente vai falar sobre avançar. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, fala assim: 2026 é o ano da alegria. Pastor Jordan, felizmente, disse ontem, teve uma fala muito feliz. Ele disse que Filipenses é o livro mais feliz da Bíblia, a carta, como assim você queira dizer. Filipenses é considerado o livro mais feliz da Bíblia. Ele possui a palavra alegrem-se, alegria, 16 vezes. Paulo escreveu ele 16 vezes. E, como você bem disse, Paulo escreve essa carta dentro da prisão, preso. E é engraçado, né? Porque a alegria que ele está falando não é uma alegria aparente, então. Não é uma alegria que vive o momento, mas é uma alegria que espera o amanhã. Amém? É uma alegria que talvez não vê com os olhos naturais, mas enxerga pelos olhos da fé. É uma alegria que espera anos e anos e anos o filho ser batizado, mas espera, porque a esperança é no Senhor. É uma alegria que olha o amanhã e não o hoje. E para quem vou contextualizar, o Alif foi batizado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Estava lá na carta de oração. Então, a alegria que Paulo está falando é uma alegria de esperança, uma alegria que vive o amanhã antes dele chegar. É uma ansiedade boa. É o contrário, é uma ansiedade que traz alegria e não preocupação. Fico ansioso pelo que iremos viver. Minha mãe falou que eu tenho um problema, que eu tenho devaneios. Devo ter. Que eu fico, devaneando, sei lá como é que falou. Porque eu fico vivendo um amanhã antes de chegar e a cabeça começa a falar um monte de coisa, né? Tem um negocinho e aquilo ali você já monta todo um... Uau! Vou viver. É dessa alegria que Paulo está falando.
Paulo está falando de uma alegria sobre o que vai acontecer, não sobre o atual momento. E aí lá em Filipenses 3, versículo 13, ele, nessa pegada de falar sobre alegria, esperança, expectativa, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. E no 14 ele fala mais um pouquinho, ele fala assim: prossigo para o alvo. Está falando assim: olha, esquecendo disso aqui, esquecendo do atual momento, esquecendo do que eu já vivi, esquecendo das coisas que ficaram para trás, da aparência, eu prossigo avançando, eu sigo no caminho, eu olho para o alvo, eu olho para a esperança, para a alegria que virá. Quantos querem viver a alegria aqui? Então, compartilhando desse texto que nós lemos lá em Isaías 30, eu quero fazer uma pregação mais expositiva, texto a texto. E eu quero compartilhar com você algumas áreas que a gente precisa avançar para viver um ano de muita alegria, para viver o 2026 de alegria verdadeiramente. E aí lá no final do ano, se você fizer exatamente o que eu estou te falando, como uma receita de bolo, lá no final do ano, eu tenho certeza que você vai chegar para mim e falar assim: pastor, foi o ano mais feliz da minha vida. Amém? Foi o ano mais alegre da minha vida. E a primeira área que nós devemos avançar, fala comigo assim, repete comigo, diga: irei abandonar o que me contamina. Quer avançar? Quer viver alegria? Abandona aquilo que te contamina. Isaías 30, 22, vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui. É impossível a gente viver as promessas de Deus, é impossível a gente alcançar as promessas, as palavras liberadas, a verdadeira alegria em Deus, sem remover as coisas que nos contaminam. O povo lá no deserto, Deus faz exatamente isso. Moisés vai lá e fala assim: ó, pega as imagens de vocês que estão tudo escondidas aí, ó, joga tudo fora. Não tem como alcançar a terra prometida, não tem como viver as promessas de Deus, a alegria verdadeira de Deus, estando contaminado, tendo coisas que nos contaminam, ídolos, dividindo o trono de Deus, o altar dividido. A palavra vai dizer que a casa dividida não prospera. Imagina um altar dividido, que é da onde a glória vem. Se o altar está dividido, a glória não vem de Deus. Porque, biblicamente falando para você, Deus é um Deus zeloso e Ele não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42, versículo 8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Deus não divide glória com ninguém. Então, você quer viver um ano de alegria? Se desfaça das coisas que te contaminam, porque somente abrindo mão dos ídolos, daquelas coisas que nos afastam de Deus, aquilo que a gente tem dividido o altar, somente abrindo mão a gente consegue viver a glória verdadeira dele. Amém? No contexto aqui, Israel se deixou contaminar, foi atrás dos egípcios. O egípcio tem Deus para todo lado, é um monte lá. E aí eles estavam se deixando contaminar, estavam buscando segurança no homem, no exército do vizinho, estavam buscando segurança por conveniência, estavam fazendo aliança por conveniência. A conveniência nos leva às alianças que nos contaminam. A conveniência, ela te leva às sociedades que te afastam de Deus. A conveniência, ela te leva a parcerias que te afastam do Senhor. A conveniência, ela te leva a sentar em mesas onde Deus não está. A conveniência te leva a beber do copo onde Deus não bebe. A conveniência te leva a fazer refeições com pessoas que nunca sentariam na mesa onde Deus está sentado. E não é porque as pessoas são ruins, mas é porque elas não querem. A conveniência te leva para longe de Deus. A conveniência, ela parece até boa aos nossos olhos. Os atalhos, eles são tentadores, né? Não é verdade?
Esses dias a gente estava indo de carro lá em Weston. E aí eu tenho alguns atalhos dirigindo. Tenho os meus atalhos. Se um sinal está fechando, eu sei por onde ir, que vai mais rápido, né? Sou bom nesse negócio. Pelo menos eu acho. E aí eu fui fazer isso esses dias. Saí de casa, o sinal fechando, aquele virar à esquerda, né? Fechando. Aí eu passei direto, dei a volta. Aí deu certo. Falei, caramba, grandão. Vamos chegar mais rápido. Aí quando o outro estava fechando, aí eu fui. Falei, aqui eu viro à direita. Aí já não lembrava mais aonde virar na esquerda. Falei pra Sirlene, falei, qual que é a Hammock? A rua, né? É a próxima? Não. Aí pronto. Já errei o caminho. O atalho já ficou distante. O atalho é tentador. A viagem que era de 10 minutos virou de 40. Cuidado com os atalhos, porque às vezes ele parece que encurta o caminho, mas ele está te levando para longe de Deus. Amém? Uma característica de Deus é que ele é exclusivista. Ele não te divide com ninguém. Jesus fala, né? Mateus 6:24. Não se pode servir a quem? A dois senhores. Só pode servir a um. Ele não te divide. Então eu queria que nesse momento você parasse agora e pensasse assim: o que tem dividido o altar? O que tem dividido o trono de Deus na tua vida? São tantas coisas. Às vezes o nosso bem-estar divide a glória de Deus, sabia? Às vezes o bem-estar. E eu não estou falando que você não tem que ter um bem-estar. Você tem que descansar, você tem que viver bem, você tem que ter prazer na vida. Mas às vezes a gente escolhe dormir mais meia horinha somente por causa da preguiça. Não é verdade? Às vezes o nosso bem-estar divide o trono de Deus. Conveniência. Olha para o teu irmão, pergunta para ele, fala assim: vamos viver o ano de alegria? Abandono que te contamina. Fala bem, ele fala: abandono que te contamina. A segunda coisa, a segunda área. Repete comigo assim, fala assim: eu irei plantar e colher. Essa aqui você vai dar um glória a Deus. Vai falar de novo e glória a Deus. Ó, eu irei plantar e colher. Glória a Deus. Aleluia. Para com esse negócio de ficar plantando e não colher nunca. Planta em terra boa no tempo certo e vai colher em nome de Jesus. Isaías 30, versículo 23 diz assim: o Senhor lhe dará chuva para as sementes que vocês semearam na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Lá naquele dia. Eu acho interessante aqui a ordem do texto, a forma em que o texto vai se desenvolver nesse versículo especificamente, porque aqui tem uma revelação poderosa. Olha, primeira, Deus só abençoa quem planta a semente. Não falei? Vamos até o 26. Falei não? Sorry. Eu devaneio. Então olha aqui, presta atenção. Deus só abençoa a semente plantada. Deus não abençoa a semente que não é plantada. Está aqui. Dará chuva à semente que vocês semearam na terra. É incrível como a gente quer que semente que a gente nem plantou prospere, né? Dê fruto. Mas eu não entendo muito de plantações e nem de planta. Mas eu sei que Giovânia tem uma boa mão, porque eu dei uma jabuticabeira para eles, que lá em casa não dava fruto e lá dá. Não é verdade? Dá para colher da semente que não plantou? Não dá não. Só que planta. A semente que a gente não planta, ela tem dois caminhos. Ou ela estraga, ou a gente come ela, ou você joga ela fora. É só isso. Semente que não é plantada não prospera. Isso é a primeira coisa que eu acho interessante aqui, ó. A segunda coisa é o seguinte, ó: Deus é quem faz a semente produzir o fruto. Está aqui no texto, ó: lhe dará alimento que a terra produzir. Quem vai dar? Deus. A gente tem uma falsa sensação de que está tudo na nossa mão. Não é a nossa técnica que faz a semente dar o fruto. Não é a técnica, não é a mão, não é isso. Quem dá o fruto é o Senhor. Então você planta a semente e Ele dá o fruto dela para você. E a terceira que eu presto atenção aqui nesse versículo específico:
o fruto dado por Deus é mais do que suficiente. Está aqui no texto. Será farto e nutritivo. Se o fruto que você tem colhido não tem sido mais do que suficiente, é porque não é Deus que tem te dado. É forte, mas eu preciso te falar. Se o fruto que você está colhendo não é mais do que suficiente, é porque você está colhendo fruto errado. Não é Deus que está te dando. Amém? Ou você tem economizado na semente. Mateus 13, versículo 8 diz assim, a parábola do semeador. E ele fala que a semente lançada em terra boa, olha aqui, ó, versículo 8, 13, 8, Mateus 13, 8. Mateus 13, 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 100 por um. A 30. Perdão, porque essa eu levantei o olho e não li o texto. 100, 60 e a 30 por um. A semente plantada, ela certamente se multiplica. Então o segredo está em plantar a semente e escolher a terra boa. Amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, o segredo está em plantar a semente e escolher a terra boa. A gente pede muita coisa para Deus. A gente escreve carta para Deus. A gente faz listinha para Deus. A gente ajoelha todo dia e ora. A gente começa a pedir coisa para Deus. Eu quero conquistar, eu quero ser. Minha mãe estava perguntando se pode escrever na carta para Deus que ela quer uma plástica para o ano que vem. Pode. Vou até falar aqui, vai que o irmão te abençoa. Pode. A gente escreve, coloca lá, eu quero ficar rico, eu quero uma casa, eu quero um carro, né? Quero dinheiro, quero bens, eu quero meus filhos bem, eu quero ver avançar, eu quero riquezas. A gente vai lá, são pedidos e tudo isso é lícito. A palavra diz para pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. A palavra está falando pede, então vai lá, escreve, pede. Só que a gente quer colher. Aí a gente se prende num texto que fala que nós colheremos as sementes que não plantamos. Aonde nós plantamos, né? A palavra diz assim, não, vocês colherão em lugares que vocês não plantaram. Mas para colher alguém plantou. Não dá para colher de semente que não foi plantada. A gente pede demais, mas não planta em semente. A gente vai lá, Senhor Jesus, trata, Deus, o meu casamento, Pai. Oh, Jesus, eu não aguento mais essa mulher. Aguento sim. Senhor Jesus, não aguento mais essas crianças. Mas não planta uma semente. Não vai lá, não dá um bom dia, não fala que ama, não educa as crianças, não planta nada, mas quer colheita, né? Senhor Jesus, me enriquece, Pai. Oh, Jesus, enriquece a minha vida. Precisando, o Senhor me enriquece mesmo. Essa é de verdade, enriquece. Mas não planta. Não planta. Não dá para colher onde não plantou, gente. Não dá para colher sem semente. Não dá. Na teologia, e não é uma teologia furada, é teologia mesmo, a gente vai ver diversas formas de ofertar a Deus. Você vai ter a oferta de gratidão, né? Em que você vai para Deus com uma oferta e fala assim, Senhor Jesus, olha aqui, obrigado, Senhor, porque eu vivi um ano glorioso. Tudo aquilo que eu escrevi naquela carta lá no início do ano, Senhor Jesus, eu vivi ela. Está aqui a minha oferta de gratidão. Obrigado, Jesus, pela tua boa mão. Tem oferta de gratidão, é bíblico. Isso é oferta de arrependimento, sabia? É bíblico. Senhor Jesus, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra ti. Está aqui, Deus. É genuíno. Tem uma oferta aqui do meu coração de arrependimento. Deus, está aqui a minha oferta. Tem a oferta de petição. Senhor Jesus, eu quero pedir aqui, Senhor, um ano para o Senhor. Está aqui a minha oferta agradável a ti. Uma oferta de petição. Está aqui, Jesus. Obrigado. Biblicamente falando, Deuteronômio vai falar sobre isso, Êxodo vai falar sobre isso, Êxodo 23, Êxodo 34, que nós não podemos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. Não se coloque diante de Deus de mãos vazias. Eu fiz um voto com Deus há muito tempo. Todo culto eu dou uma oferta. É um valor simbólico. Mas eu peguei essa palavra para mim. Não se apresenta diante de Deus com as mãos vazias. Então todo culto eu vou lá e faço a minha oferta. A tesoureira da igreja sabe, né? E aí já é tão automático que eu faço aqui. Às vezes eu esqueço de mandar. Ela vai, ô pastor, você mandou que ele botou o envelope lá, faz a oferta.
Vai falar com a minha secretária está aqui, aí minha secretária resolve. Porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Isso não é uma teologia onde a gente tenta comprar Deus pelos benefícios, porque o preço verdadeiro, o preço genuíno, ele já foi pago. Jesus morreu na cruz, isso é um fato. Pagou tudo que era necessário ser pago. Então não é sobre pagamento, a oferta não é sobre isso. A oferta é uma semente que nós entregamos com um propósito, porque mãos vazias simbolizam um coração cheio de si, mas mãos que ofertam simbolizam um coração cheio de Deus. É você chegar diante de Deus com gratidão e falar assim: tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter, isso é teu, Jesus, vem de ti. É por isso que nós fazemos. Então em 2026, plante e colha. Só dá para colher se plantar. É a lei da semeadura, não é verdade? Quantas vezes você já ouviu falar sobre a lei da semeadura? Tudo aquilo que você plantar, certamente colherá. Então para colher tem que plantar. Então fala assim comigo, diga assim, ó: o que eu tive. Mas fala forte, fala: o que eu tive, o que eu tenho e o que eu terei é graças a ti, Deus. Isso é um coração que oferta. Isso é um coração que planta. Isso é um coração generoso para Deus. Fala pro teu irmão, fala assim, ó: vamos viver um ano de alegria? Planta para colher. Terceira, repete comigo, fala assim: irei trabalhar sem opressão. Fala forte, essa é boa, fala: irei trabalhar sem opressão. Oh, glória a Deus, essa é boa. Isaías 30, versículo 23, o finalzinho dele, e o versículo 24 diz assim, ó: naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. E aí entra no versículo 24 falando: os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado. Em Deus até o trabalho diário, até o labor, em Deus até isso vai passar a ser leve. Quando a gente está andando na direção que Deus aponta, até isso passa a ser prazeroso. Porque tá para nascer o homem que gosta de trabalhar. Ou e a mulher também, tá para nascer. A gente gosta do salário no final do mês. É sim ou não? É verdade, sim ou não? A gente gosta disso. Você pode até fazer: nossa, eu faço aquilo que eu amo. Isso faz. Mas a obrigação de você fazer aquilo que você ama mata nós. Sim ou não? É verdade. Uma coisa é se amar o que você faz e fazer quando quer. Meu amigo Josimar está aposentado. Uma coisa é essa. Outra coisa é você acordar obrigatoriamente 5h20 da manhã, nevando lá fora. Você olhar lá para fora, né, Dioda? Olhar lá para fora, ver a neve caindo. Meu Deus do céu. Ou então olhar lá para fora aqui, vou falar a nossa realidade floridiana. Você olha lá para fora, acorda cedo para trabalhar, aquela chuva, aquele pé d'água assim, ó. Nossa realidade que não é neve, é chuva. Meu Deus do céu. Dá preguiça só de você olhar. Você fala: meu Deus, vou levar 2 roupas, 3. Uma para entrar daqui pro carro e chegar no carro eu troco. Aí outra para quando eu chegar no trabalho eu trocar de novo. Trabalhar é cansativo. Trabalhar é consequência lá do Éden. Deus fala para o homem, fala assim: agora você vai trabalhar e vai comer do suor do teu rosto. Vai sofrer. Quando você chegar lá no céu não haverá rancor. Mas eu vou caçado. Eu vou atrás de Adão, falar: Adão, meu amigo, onde você estava com a cabeça? Você tinha a faca e o queijo na mão? Quer dizer, você tinha só o queijo, não precisava nem cortar. Estava tudo certo, meu amigo. Olha o que você arrumou para nós. Mas em Deus, seguindo o caminho de Deus, quando a gente está debaixo da palavra de Deus, até aquilo que é pesado fica leve. Até o trabalho diário fica leve. A passagem aqui ela está falando exatamente sobre trabalho. Até os animais do trabalho vão comer bem. Até o lugar de trabalho vai ser melhor. É isso que a palavra está falando. Os bois vão lavrar em lugares espaçosos. O gado vai estar em lugar espaçoso. Até o lugar do trabalho vai ser melhor. Recebe aí, Josimar. Até o lugar do trabalho vai ser melhor. Aleluia. Recebe aí, meu amigo. Até o lugar do trabalho vai ser melhor.
Talvez vai ser na Flórida, Jordan. Aleluia! Até os animais do trabalho vão comer melhor. O trabalho diário vai ser mais leve, é mais tranquilo. Você quer um segredo? Para de amaldiçoar o teu dia, abençoa ele. Para de amaldiçoar o lugar que você trabalha, abençoa ele. A gente já sai de casa reclamando, fala, nosso Deus amado, vou lá encontrar aquela patroa, aquela peste. Vou lá encontrar aquela chefe. Mas a Priscila abençoava a chefe dela. E diz que a chefe não era muito legal, não. Mas até hoje ela te ama. Aí. Para de amaldiçoar o trabalho, começa a abençoar, porque aí o trabalho fica mais leve. Aí, ó. O trabalho é pesado demais? Ou é a força e o ânimo que não é mais o mesmo do começo? Já percebeu como é que vai chegando num período de frustração, que a gente está mais para frustrado do que para realizado? E a gente está trabalhando, o trabalho não é tão pesado, é a gente que está frustrado. E aí no primeiro sinal de que tudo saiu do controle, no primeiro probleminha, o coração já frustra, começa a reclamar e fala, meu Deus, eu não aguento mais isso, até quando? Lá no começo, quando o ânimo estava renovado, quando a alegria do Senhor era a tua força, lá no começo, no primeiro problema você olhava e falava assim, sacode a poeira, não deu certo agora, vai dar certo na próxima, né? Realização, esperança, vamos. Mas aí quando a alegria já está indo pro ralo, o ânimo está indo de ralo também. A gente vai lá no primeiro problema, em vez de sacudir a poeira, a gente quer sacudir a vida. Deus me livre, eu não aguento mais esse negócio, até quando, Deus? Então, quando a gente está no caminho do Senhor, até o trabalho braçal fica mais leve. Diga glória a Deus. Provérbios 10, 22 fala assim, ó, a bênção do Senhor enriquece. Recebe, ó. A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Quando Deus te abençoa, não tem desgosto. Quando é bênção de Deus, não tem desgosto, Jordan. Quer fazer um filtro para saber se é bênção de Deus? Não tem desgosto. Quando não é bênção de Deus, tem desgosto. É complicado. Fala para o teu irmão, fala assim, quer viver um ano de alegria? Abençoa o seu trabalho. E a quarta e última área que a gente precisa avançar. Repete comigo, fala assim, eu irei derrubar as torres. Isaías 30, versículo 25. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. Torre se refere à torre de vigia, uma construção humana, falsa segurança, ou segurança, mas uma segurança humana. Os montes, montes se refere à soberania de Deus. Quem fez os montes? Quem colocou os montes lá? Quem colocou a montanha lá? Deus, não foi homem. Aqui na Flórida tem uns montes que o homem que faz. Mas se você for ver, só tem lixo. Porque a construção de Deus é soberana, é perfeita, é poderosa. Ela flui rios de água viva. A construção humana não flui rio de água viva, não. Se começar a fluir um rio dali, ali na Powerline, se começar a fluir um rio dali, por favor, não inventa de tomar banho na água. A construção humana, ela representa força humana, segurança humana. A torre é a força do homem. O monte é a força de Deus. Torre é o orgulho do homem. Monte é a glória de Deus. Aí derrubar as torres significa o quê? Derrubar a falsa segurança. Derrubar as torres é destronar o orgulho do homem. O orgulho é aquilo que nos impede de viver a glória de Deus. O orgulho, ele nos impede de viver a glória de Deus. Hã? Doeu? O orgulho nos impede de viver a glória. A gente se orgulha do que conquistou. A gente se orgulha do lugar onde atingiu. A gente se orgulha do status que a gente conseguiu.
gente se orgulha das coisas que nós conquistamos. Glória a Deus por isso. Mas que isso não seja uma torre que te impede de ver os rios correndo do monte. É como se a gente usasse de vez em quando um guarda-chuva para se proteger da chuva de bênção que desce do céu. A palavra está assim, ó, descerá sobre ti chuva de bênção. E a gente vai lá e fala, olha o meu guarda-chuva como é que tá bonito, Deus. E está se orgulhando dele. E não está desfrutando da glória, não cai nem um pinguinho de glória em nós. A gente constrói castelo, mas se esquece que é a glória de Deus, né? O homem constrói palácios, mas se esquece que é a glória de Deus. O homem constrói casas para Deus. A gente constrói templos gigantes e glória a Deus, tem que ter. Mas a gente constrói grandes construções, faz grande templo, né? Você vai, uma igreja maior do que a outra, e glória a Deus, a gente também vai ter grandes templos. Mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. O templo onde Ele habita é o teu coração. A igreja somos nós. É a reunião, a igreja é a reunião dos santos. E a gente quer construir torres e ver a glória de Deus, só que Deus está assim, ó, destrói a torre, derruba a torre do teu orgulho e começa a enxergar. Quando você derrubar essa torre, você vai começar a ver o rio correndo do monte, ribeiros de águas novas, limpas, algo novo desse. Derrubar a torre é enxergar o agir de Deus em nós. Derrubar a torre é entender que a vida não flui das torres, mas a vida flui dos montes. Salmos 121, versículo 1 e 2 diz assim, ó: eleva os meus olhos para onde? Monte. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro não vem das minhas mãos, que constrói as torres, mas vem daquele que fez o firmamento. Você pode erguer suas mãos aos céus e falar assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Derruba suas torres. Olha para o seu irmão e fala assim: você quer viver um ano de alegria? Derruba suas torres. A principal chave aqui, eu falei algumas áreas, e a principal chave que eu tenho para você é: ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus te dizendo: esse é o caminho. Quer viver um ano de alegria? Ouça a voz de Deus te dizendo: esse é o caminho. A gente sai do caminho por muitos motivos, mas a palavra diz assim, ó, quando você tentar se desviar para a esquerda e para a direita, ouça a voz te dizendo: esse é o caminho. Prossiga para o alvo. Você pode ficar de pé? Está precisando derrubar a torre, né? Eu queria deixar uma promessa para você, uma palavra poderosa. Uma palavra poderosa para você. A palavra profética que eu libero para o seu ano de 2026 é a seguinte: Isaías 30, versículo 26. Somente a primeira parte do texto diz assim, ó: a luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Tem uma promessa aqui, tem uma palavra profética, eu quero liberá-la para você. As suas noites, né? A luz da lua, as suas noites de 2026. Noite, entenda como aqueles dias mais apagados, aqueles dias mais cansados, aquele dia em que você está mais para dormir do que para acordar, aqueles dias que você quer mais descansar do que fazer. Quando eu falo à noite, você entenda como aqueles dias que talvez você não está tão contente. Esses dias serão como os seus melhores dias do ano de 2025. Os seus melhores dias serão os seus piores de 2026. Recebe aí, irmão. Os seus melhores dias desse ano serão os seus piores no ano que vem. Tudo aquilo que você viveu que foi bom, que você falou assim: esse foi o melhor dia da minha vida. Ano que vem você vai falar assim: rapaz, o de hoje não foi tão legal, mas olha tudo que Deus fez. Ô glória! Pensa aí, lembra aí, qual foi o melhor dia do ano de 2025?
da sua vida. Fala aí, na sua vida aí. Qual foi o melhor? Não fala não, pensa. Qual foi o melhor dia da sua vida nesse ano? Esse vai ser o seu dia ruim no ano que vem. Recebe aí, irmão. Não é promessa ruim, não. Isso é promessa boa. Porque a vida é feita mesmo de dia bom e dia ruim. E se o dia ruim for o nosso melhor dia desse ano, aleluia, glória a Deus. E o seu melhor dia? O seu melhor dia? Os seus dias, eles serão 7 vezes melhores do que o seu melhor dia desse ano. O seu melhor dia no ano que vem, ele vai ser 7 vezes maior e melhor do que esse ano. Recebe aí, irmão. Agora pensa comigo, qual foi o seu melhor dia no ano de 2025? Eu libero essa palavra para você. No ano que vem, você vai viver 7 vezes mais do que isso. É a palavra de Deus. A luz da lua será como a do sol. E a luz do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. 7 é o número da perfeição, biblicamente falando. A gente fala que é o número da perfeição. Então 7 vezes mais. Você vai viver um ano 7 vezes melhor do que você viveu esse ano. Recebe aí. Essa igreja vai experimentar um ano 7 vezes melhor do que viveu nesse ano. Faz as contas aí. Faz as contas e cobra no final do ano que vem. Se você ainda não entregou a carta para Deus, escreve lá no finalzinho, faz um adendo. Fala assim, Deus, que eu viva 7 vezes mais o que eu vivi esse ano. Que eu viva 7 vezes melhor o que eu vivi esse ano. Faz um adendo lá. E bota assim, entre parênteses, o pastor Felipe liberou essa palavra. E me cobra no final do ano que vem. Amém? Quantos recebem essa palavra? Em 2026 eu profetizo na sua vida um ano de alegria. Neemias 8, versículo 10. Coloca na tela para nós, por favor. Neemias 8, versículo 10. É a palavra profética do nosso ano. E você vai receber ela agora, que diz assim, ó. Neemias. Essa também é boa. Né? Não. Neemias 8, versículo 10 diz assim: então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.